Dia, mulheres, feliz Dia Internacional para todas nós. Sabemos que hoje é um dia especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E eu venho trazer aqui hoje um assunto que é o sagrado feminino. O que é essa energia? O que é essa frequência? O que são esses conceitos? Sabemos que o Dia da Mulher são todos os dias, né? Mas hoje foi escolhido como uma comemoração específica. E eu vou convidar umas amigas aqui para entrarem enquanto a gente vai conversando. Eu quero trazer um pouquinho de clareza, né? Um pouquinho de consciência do que significa esse sagrado, que a gente tanto ouve falar, mas muitas vezes não sabemos de onde vem. Eu mesma, no início, não sabia o que era. Achava que sagrado feminino era coisa de menina feminista, e que foi um movimento fantástico, maravilhoso, e existe, né, ainda, para nos trazer muita força, para nos trazer para um reequilíbrio, e tem todos os seus valores incríveis, mas o sagrado feminino ele não é exatamente isso, né? Ele é uma conexão muito mais ampla, muito maior com toda a nossa ancestralidade, com a nossa natureza, com a nossa intuição, com quem realmente somos como seres divinos na forma feminina, né? Que é uma energia e que não só está presente nas mulheres, como nos homens também. E nós também temos a energia masculina. Então, o que é esse sagrado feminino? O que é esse sagrado masculino? Né? E como que a gente lida com essas energias dentro de nós e fora, no nosso externo, na nossa sociedade, no nosso mundo e principalmente nessa natureza, né? No nosso planeta, nossa mãe Terra, que está, né, visivelmente desequilibrada. Será que a gente não está fazendo parte desse desequilíbrio também? Então o sagrado traz tudo isso, né? Quando a gente busca um pouco desse equilíbrio do nosso ser individual, a gente consequentemente está equilibrando esse todo, porque todos somos energia, todos somos frequência, e a energia e a frequência, elas vibram de todas as formas, em todos os lugares, né? Não é aqui, não é em outros países, é uma plenitude, né? Então tudo se completa, tudo se une, tudo faz parte. Se uma mulher não está bem aqui, eu posso sentir em outro lugar e vice-versa, porque tudo é uma energia. Então quanto melhor a gente está na nossa frequência íntima, né? No nosso ser individual, melhor é a frequência do meu ambiente, melhor é a frequência do mundo. E é muito sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre o que é essa... Olha, tem uma mulheradinha aqui já. Eu tava fazendo os aviãozinhos, né, de convites, aí não tava vendo. Então sejam bem-vindas, mulheres. Olha que lindo. Azul, nossa. Tem meninos também, né? Como aquilo que eu falei. A gente não tem essa divisão, né? A gente vai falar um pouco aqui sobre o sagrado feminino como a energia. O que é esse sagrado? E eu quero também deixar aberto para todo mundo conversar, trocar uma ideia, perguntar, né? A gente é um bate-papo. Eu vou trazer informações, né? Estudos meus, vivências minhas, mas não necessariamente são verdades únicas, tá? Então, tragam aqui as suas opiniões e também os seus questionamentos, que é pra gente fazer uma troca, que ter uma conversa entre a gente. Bom dia, Deise, amada. Eu vou dar um presente hoje no final da live, né? E daí eu só vou precisar que me mandem no WhatsApp o número que me mandem aqui como mensagem o número de WhatsApp de vocês, porque não tem como eu enviar, né, o presente pelo Instagram, então tem que ser pelo WhatsApp. Bom, então assim, vocês entendem? Sabe o que é essa energia do sagrado feminino? Alguém já ouviu falar, já participa de algum movimento nesse sentido, né? Como é que é a percepção de cada um que está aqui sobre esse assunto? Então, Deise, me manda na mensagem depois, porque eu não vou conseguir anotar agora, tá? Me manda em mensagem privada. Oi, Gil, tudo bem, meu amor? Então, só mulheres maravilhosas aqui, vamos me dar um calor agora, da potência. Então, é isso que a gente vai falar sobre, né, a energia do feminino, a potência que nós somos. Bom, meninas, a história do sagrado, meninas e meninos, né, a história do sagrado é muito antiga, né, então acho que começa em períodos históricos muito
muito distantes, que nós não temos uma noção, né, exata e pontual, mas temos algumas provas, né, de como começou todo esse movimento, né, da onde que surgiu a força do feminino. Então, começa que, assim, no aqui e agora, né, a gente precisa o quê? Entender o que é essa energia, resgatar ela para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar individual, consequentemente coletivo, né? Porque estamos num mundo onde tudo é energia, como eu já falei antes, e o que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço vai afetar sim as outras pessoas, vai afetar inclusive o meu planeta, né? Então, o que que acontece? A gente precisa buscar isso no nosso íntimo através do autoconhecimento. Começa por aí. Quem eu sou? O que que eu penso? O que que eu sinto? Qual a minha verdade? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas sombras? Quais são as minhas peculiaridades? Né? Então, esse é o ponto principal, é o autoconhecimento. Quanto mais eu consigo me conhecer, me aprofundar, entrar, né, no meu íntimo, em todos os sentidos e níveis, mais eu consigo aprender a lidar comigo mesma e mais eu consigo tirar da minha vida o que não me pertence, o que não faz parte da minha essência e, consequentemente, aos poucos eu vou acessando essa minha essência. Então, eu preciso primeiro dessa limpeza, né? Eu preciso ter um entendimento, o que que me assombra, o que que me diminui, o que que me deixa culpada, o que que me deixa com medo, quem eu sou realmente e o que que eu faço com isso que eu sinto, como eu lido com isso, como é que eu busco esse equilíbrio dentro de mim. Então esse é o primeiro ponto. O acesso ao sagrado feminino é muito isso, né? É essa libertação, porque a gente sabe que vem de uma sociedade com muitos preconceitos, com muitas dominações e muitas caixinhas, né, que foram nos colocando. E a gente é dominado por isso, né? Dentro de nós a gente tem milhões de coisas que vêm da nossa educação, vem das nossas ancestrais, vem de uma cultura, vem de uma sociedade. Eu preciso limpar tudo isso para entender qual é a minha essência. E esse é um dos pontos do resgate do sagrado feminino. Tá? Ele nos auxilia a gente se libertar de padrões impostos por uma sociedade e por nós mesmas, porque a gente cresceu ouvindo determinadas coisas, a gente tem um instinto de comparação, a gente tem um instinto de se diminuir, né? Porque a gente não conseguiu alcançar determinadas coisas que a gente julga que deveria alcançar, né? Então, aí aos pouquinhos a gente vai cada vez mais se diminuindo, né? Murchando, né? E aí chega um momento que tu tá perdida. Então a gente vê quantas mulheres que até muitas vezes estão numa facilidade financeira, né? Conseguiram desenvolver uma carreira de sucesso, né? São super produtivas e criativas, mas intimamente, quando estão sozinhas, né? E quando estão ali no seu momento mais íntimo, não são felizes, né? Por quê? Porque foram muito dominadas por uma energia mais masculina no sentido não do homem em si, né, mas a masculina, a energia de uma guerra, a energia de desafios, a energia de realizar coisas que é maravilhosa, devemos ter, né, todas nós, porque não adianta a gente só querer e não conseguir realizar, mas a gente tem que ver até que ponto esse realizar, ele vem do meu íntimo e até que ponto esse realizar vem de um conceito de uma sociedade, né. Então, o sagrado feminino, ele vem trazer essa clareza, né, de quem somos, honrando o que a trajetória de cada uma, entendendo que cada uma de nós é um ser individual e único, cada uma tem as suas vivências, cada um tem as suas verdades, cada um tem as suas dores, tem os seus desafios, e que tá tudo bem, né, tudo faz parte, e a gente tem que aprender e entender como acolher isso, e como buscar as soluções, os entendimentos, as ressignificações, para que a gente consiga viver de uma forma mais plena e mais tranquila, né? E aí vem muito a questão de a gente olhar para as outras mulheres também, né? Como é que a gente olha para as outras mulheres? Isso aí, a energia masculina da sobrevivência, Gil, ela é necessária, né? Porque nós estamos num mundo que, né, a gente vive numa sociedade que a gente precisa sobreviver, a gente quer coisas boas para nós, a gente, né, foi ensinado, né, muito a ter,
Então, eu tenho que ter um bom carro, eu tenho que ter dinheiro para passar férias na praia no verão, eu tenho que ter um bom computador, a minha casa tem que ter isso, isso e aquilo, eu tenho que me vestir de tal forma, né? E então isso muito, a gente fica nesse embate o tempo inteiro, né? De querer conquistar, e a gente não olha para dentro de nós. Mas isso a gente foi ensinado a ser assim, né? Isso é uma sociedade que a gente vive muito materialista, né? Agora que a gente estava num período de férias, por exemplo, quantas pessoas foram para o meio do mato, foram para a beira da praia, foram ter uma conexão com a natureza e se sentem assim muito mais tranquilas, e a gente consegue ver que a gente consegue viver com muito menos do que a gente vive no nosso dia a dia. E aí eu falo um exemplo de mim, eu estava acampando, né, com meia dúzia de roupas num lugar como é que se diz? E as coisas em volta, assim, super simples, né? A estrutura, é isso que eu queria falar. A estrutura simples, e eu tava muito feliz. Porque eu acordava olhando para as árvores, ouvindo os passarinhos, ouvindo a água do rio correr, né? Então, às vezes, a gente confunde. Aí quando volta para cá, nossa, porque o meu computador tem que estar assim, porque eu tenho que vestir tal coisa, porque eu tenho que usar, né? Fazer tal coisa em tal lugar, usar o batom, barará. E isso não faz parte necessariamente de nós. Não que a gente não tenha que se amar, respeitar o nosso corpo, ter as coisas que a gente gosta, mas a gente tem que descobrir da onde que vem esse querer, da onde que vem esse gostar, né? Ele é de uma sociedade imposta ou ele é da minha essência? Eu gosto de passar batom, eu gosto de estar com a unha feita e hoje eu não tô. E aí? Como é que eu vou fazer uma live sem estar com a unha feita? Meu Deus do céu, né? Não, eu tô me sentindo bem, eu tô segura, eu tô tranquila. Não vai ser isso que vai mudar, né, o meu estado de espírito nesse momento. Mas tem mulheres que elas estão num desequilíbrio. Então, se eu não tiver com o meu cabelo como tem que estar, no corte da moda, na chapinha, na cor, então eu não posso sair. Como é que vão me ver assim? Né? Então, isso a gente tem que olhar melhor para nós. E o Sagrado Feminino vem trazer toda essa consciência, né? Essa consciência da mulher, da sua energia, da sua potência, da sua intuição. Olha, eu passei tomando banho de mangueira em casa, libertador. É isso aí, Daisy. Por quê? Porque tu acessou a tua essência, a tua criança, né? Tu acessou a tua liberdade de ser quem tu é, de fazer o que tu tem vontade de fazer. E isso que a gente precisa resgatar. Né? Por que a gente está em desequilíbrio? Porque a gente está sempre na luta, né, gurias? A gente está sempre na batalha, a gente está sempre tendo que provar alguma coisa para alguém, porque a sociedade nos trouxe essa visão, né? E aí a gente vai entrar num conceito, assim, lá de trás, né? Que é um pouquinho da história do sagrado que eu vou trazer aqui, né? Pra gente ter uma noção, assim, bem superficial, né, e rápida, porque eu não vou ficar me estendendo aqui muito, mas para isso a gente tem os encontros, a gente tem as vivências, a gente tem os estudos, né, para se aprofundar mais. Tem um e-book que eu vou lançar também semana que vem, né, sobre o sagrado. Então aí a gente buscar ciclos de mulheres, enfim, né, círculos de mulheres para a gente se integrar mais ao assunto, né, mas aqui é uma conversa geral. Até porque tem pessoas que não entendem o que é o Sagrado Feminino. E o Sagrado Feminino, ele começa pela palavra, né? Sagrado. Muitas pessoas, nossa, isso aí é alguma coisa religiosa, né? Tem alguma filosofia. Não tem religião, não tem dogma nenhum. É bem o contrário, né? Foi nos colocado, há um tempo atrás, que práticas, né, de religiosas, nada contra quem segue alguma crença, né? Eu também sigo várias coisas, eu sou universalista. Então, daqui a pouco eu acho que está fazendo sentido um xamanismo, daqui a pouco uma grande fraternidade branca, daqui a pouco a Igreja Católica. Não importa a linha que cada um segue, o que cada um faz. O Sagrado Feminino é um resgate da energia do feminino, independente do que tu segue. Se é umbanda, se é católico, se é evangélico, não importa. Importa é tu te reconhecer como mulher, como ser, e a energia que isso significa, né? E como tu lida com isso, e como tu traz para o teu dia a dia. Como é que tu busca essa junção desse equilíbrio, dessa potência toda que nós somos, tá? Então esse é o sagrado, né? Não tem a ver com religião. E o que acontece? Por que a gente entrou nesse desequilíbrio? Se vocês pararem para pensar,
lá em tempos muito remotos, tá? Tempos neolíticos e paleolíticos, tá? As mulheres eram consideradas deusas, tá? Por quê? Porque somos a energia criadora. A mulher engravida, a mulher dá à luz, a mulher traz uma nova vida através do nosso útero sagrado maravilhoso. Precisamos de energia masculina? Sim, obviamente. Não tem como, né, uma mulher gerar um filho sem um homem. Mas o que acontece? Nós somos as geradoras, né? O homem não fica grávido, a mulher fica grávida. Então, lá muito atrás, nós éramos consideradas deusas. E isso tem provas, inclusive, de imagens que foram encontradas e são encontradas até hoje em várias culturas, de deusas, mulheres com seios fartos, barriguinha, né, que até hoje em dia é utilizada como uma representação da mãe Gaia, né, mãe natureza, mãe terra. Então, foram encontradas muitas dessas imagens, porque nós éramos consideradas deusas, né? Com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Porque aí vem o patriarcado, vem toda uma questão religiosa, vem uma questão cultural, né? De que os homens não queriam mais que a mulher tivesse esse poder. A gente passou por várias fases, né? De diminuição do nosso feminino. Olha, por exemplo, o momento das bruxas, né? Que as mulheres eram consideradas bruxas. Foram quantas milhares de mulheres foram queimadas, porque nós tínhamos uma energia muito forte. A gente tinha conhecimentos da natureza, conhecimentos das ervas, conhecimentos das luas, das estações. Então, por quê? Porque nós internamente somos cíclicas, né, meninas? A gente tem todo um ciclo ovulatório, né? A gente ovula, a gente menstrua. Então, a gente tem os ciclos internos, né? A cada semana estamos num ciclo diferente. E assim como a gente se conecta com os ciclos lunares, que é um planeta que rege, né, muito a questão do feminino, da energia do feminino, e nós somos conectadas a isso. Então, o que acontece? Quando eu falo lá no início, né, do autoconhecimento, quando eu não me conheço, eu me desespero. Então, daqui a pouco, a gente sabe, né, quando tu tá naquele período ali meio de TPM, às vezes tu tá meio pra baixo, às vezes tu tá irritadíssima, às vezes tu quer devorar o mundo, às vezes tu quer matar um, né, às vezes tu quer ficar na cama dormindo, tu não quer falar com ninguém. O que é isso? Né? Se tu não tá te conhecendo, se tu não sabe como lidar contigo mesmo, tu entra numa paranoia. Não, meu Deus, o mundo tá acabando, as coisas não estão dando certo pra mim, tá tudo um desconforto, maluco, eu não sei o que eu faço. No momento que tu entende, não, eu tô lunando, eu tô nesse momento aqui, ó, se eu tô ovulando, ou eu tô, né, na minha, como a gente chama hoje em dia de TPM, tu sabe lidar contigo. Se tu começa a anotar, por exemplo, né, o que tu sente em determinada semana, a lua que tá no céu, tu começa a ver, nossa, na lua cheia, meu corpo se manifesta de tal jeito, a minha mente se manifesta de tal jeito, eu fico assim, eu fico assada, tu começa a te autoconhecer, e aí tu começa a aprender a lidar contigo e começa a usar isso como potência, né? Então, por exemplo, tem luas que a gente tá mais criativa. Tem momentos da nossa vida, do nosso ciclo, tanto interno como externo, que eu tô mais criativa. Então, o que é bom? Nossa, eu vou botar meus projetos, né, no papel, vou colocar, vou criar, vou escrever, vou criar produtos, vou criar projetos, enfim, né, cada um dentro do seu universo. Na lua tal, eu sei que eu fico mais pra baixo, mais quietinha, mais depressiva. Então, esse momento eu vou ficar quieta, eu vou ficar em casa, não vou marcar uma live, não vou marcar encontro com as amigas, eu vou ficar mais na minha. Vou ler um livro, vou ver um filme, vou fazer coisas que me façam ficar melhor, né? Então, esse é o autoconhecimento, esse é o processo que a gente tem que ter, né? De entender os nossos ciclos e respeitar. E o Sagrado Feminino busca muito isso, esse respeito à individualidade e peculiaridades do que é a energia feminina. Então, sim, somos mulheres intuitivas, né? E o homem também tem isso. O homem também tem a energia feminina dele. Então, por que o homem também ele tá num desequilíbrio, né? O sagrado masculino também tá num desequilíbrio. Por quê? Porque ele foi ensinado a ser rígido, né? Ele tem que ser o cara, ele tem que, né, olhar para tudo que a mulher que passa, ele não, sabe? Ele tem que ser machão, tem que ser forte, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Também se desequilibrou, né? Ele que tem que ser o provedor, sim, tem que ser, mas a mulher também pode buscar, né, a sua forma de equilíbrio financeiro e de trabalho.
Então, tudo tem que ser equilibrado. E isso começa dentro da gente. O homem também tem intuição. Por que não? Né? Por que o homem não pode ser amoroso, acolhedor, empático e fazer uma tarefa mais de casa também? Todos podem. Né? Então, isso é o equilíbrio energético interno de cada um. Tô com o meu equilíbrio feminino em um bom nível, eu vou ser uma pessoa amorosa, eu vou usar a minha empatia com os outros, eu vou usar a minha intuição para as coisas, eu vou saber me ouvir, eu vou saber me acolher, eu vou saber ficar quieta um dia, eu vou saber tomar um banho de mangueira, né, para me libertar, como a Daisy fez, porque eu tô conectada com a minha intuição. Eu preciso ligar para uma pessoa, vou ligar, não vou ligar hoje, acho que amanhã é um dia melhor. É ouvir, a gente saber se ouvir. Mas aí vem sempre o nosso racional, né, que vem e martela, não, faça isso, faça daquele jeito. Aí a gente vai lá e desliga a intuição e vai pro racional. Então é esse equilíbrio que a gente tem que buscar, né? Porque todos nós possuímos essas habilidades, né? Essas potências que são do feminino, né? São vibrações diferentes, são energias diferentes, porque Deus, quando criou, né, ele deu essa completude, né? A gente vê aquele símbolo do yin e yang, né? E que um está dentro de outro, né? Oi, Luazinha. Então, um está dentro de outro, é um equilíbrio interno, né? Então, isso é um dos pilares do sagrado. São vários, né? E aqui eu tô trazendo, assim, tudo meio misturado, porque é justamente para que a gente tenha uma noção, né? E aí, quem quiser se aprofundar, pode me procurar outros estudos, ciclos de mulheres. Como eu falei, vou lançar um e-book. Tem os encontros que eu faço, dia 22 vamos ter um encontro do Sagrado Feminino, onde a gente faz práticas, a gente traz vivências, a gente faz trocas, né? Uma pessoa fala, uma ouve a outra. Então isso é uma característica do feminino, essa empatia, né? A gente entender e poder ouvir umas às outras, poder acolher umas às outras, e que foi uma outra coisa que nos foi tirada. A gente hoje, infelizmente, somos competitivas umas com as outras. As mulheres competem umas com as outras. Claro, já tem várias mulheres que despertaram e estão nesse trabalho. Mas isso é um trabalho que ele é profundo. A gente tem que se aprofundar porque isso já está enraizado na gente. Isso veio da mãe, da avó, da bisavó, veio de uma cultura, né? Vem de muito tempo atrás. Que foi lá, quando eu estava falando, quando os homens resolveram, né, se unir para tirar esse poder da mulher. Porque a mulher junta tem muita força. Aí lá antigamente existiam as tendas vermelhas, né, que chamavam, que era onde as mulheres estavam em estados de menstruação. Quando a mulher menstruava, elas se reuniam nessas tendas vermelhas justamente para ficarem, né, num estado mais de consciência de si e para terem trocas. Então as mais velhas, elas vinham e traziam ensinamentos e elas trocavam coisas entre elas, porque grupos de mulheres, quando vivem juntas, a gente sabe, né, colegas de trabalho, às vezes mulheres que moram na mesma casa menstruam juntas, né? Porque a gente entra naquela mesma frequência. Então, o que acontece? Quando as mulheres entram numa frequência de união, a gente fica muito forte. E isso assusta, né? Assusta. Por quê? Porque vivemos numa sociedade onde a gente tem que ser colocadas em caixinhas, onde a gente foi, de certa forma, dominada, onde a gente foi diminuída, né? Onde a gente perdeu o nosso poder. Olha para a mulher vir a trabalhar, gente, olha, acho que foi década de 40, 50 que as mulheres conseguiram, né, começar a trabalhar fora, a votar, é muito pouco tempo atrás. Então olha quanta coisa a gente carrega arraigado, né, no nosso ser, e onde é que isso tudo fica concentrado? No nosso útero, que é o nosso ventre, que é o nosso poder criativo. Então, tudo que a gente vivenciou, tudo que as nossas mães, avós e as nossas antepassadas estão com a gente, de alguma forma, né? Então, quando a gente cura o nosso sagrado, quando a gente busca esse autoconhecimento, a gente também está ajudando as gerações anteriores e, consequentemente, as gerações futuras. Mesmo que eu não venha a ter uma filha mulher, por exemplo, eu estou ajudando nessa energia. E assim, sucessivamente, todas nós. Inclusive, né, nos homens que a gente cria. Eles vêm com uma consciência daí diferente, né? Porque a gente tem que ir plantando, literalmente a gente tem que ir plantando essa semente de transformação. Então, e isso começa em cada um de nós. Cada um de nós tem que plantar nossa semente e, consequentemente, né, vai mudando esse todo. Porque chegamos onde chegamos, porque alguém plantou uma semente assim.
lá, né? De luta, de guerra, de batalha, de diminuir a mulher. Então agora a gente tem que plantar semente contrária. E isso não é uma revolta, não é se revoltar contra o masculino, bem pelo contrário, é auxiliar no equilíbrio de todos nós, de toda a humanidade. E a mulher, por ser essa geradora, né, da criação, por ter essa conexão com a natureza, a gente equilibra também o planeta Terra. Olha como tá isso, meu Deus, olha o calorão, tudo tem, claro, tem a mão do homem, tem camada de ozônio, tem N coisas, né, mas também tem essa conexão. Hoje em dia nós vivemos dentro de apartamentos, dentro de casas, né? A gente entra no carro, sai do carro, vai pro trabalho, o trabalho vai para casa, vai pro supermercado. Quando é que tu abraça uma árvore? Quando é que tu bota o teu pé na terra? Quando é que tu fica olhando pro sol, olhando para as nuvens, passeando no céu, ouvindo os passarinhos? Isso tudo faz parte, né? Então, a gente precisa desse equilíbrio. E a natureza também precisa que a gente auxilie ela nesse processo. E aí, voltando, então, a essa questão, né, de trazer tudo isso com a gente traz, né, toda essa questão das antepassadas. Então um outro pilar do Sagrado Feminino é essa honra às antepassadas, e a gente cultuar as antepassadas, honrando todo o seu passado. Por quê? Porque elas também sofreram muito pela cultura que elas vivenciavam naquela época. Daqui uns 100 anos, né, as mulheres vão falar outras coisas. Imagina, coitadas lá em 2025, né? Elas faziam isso, faziam aquilo, tinham que ficar lutando, brigando para se impor. Nossa, imagina, né? Então, tudo vai mudando. E é a mesma coisa, a gente, se tu parar para pensar, a tua avó, tua bisavó, imagina como é que era um casamento, como é que era em casa, como é que era numa escola, como é que era no se vestir, no se expressar. Não podia absolutamente nada. Tudo era proibido, tudo era pecado, tudo era feio, tudo era de Deus, né? Deus ia castigar. Gente, o que foi isso tudo? Foi para nos abafar, nos diminuir. Mas fez parte, não tem o que fazer. Isso aconteceu, foi assim. Então, o que eu tenho que fazer? Hoje, eu preciso, primeira coisa, perdoar mãe, perdoar avó, perdoar, né? Por que determinadas coisas estão em mim? Eu carrego, porque elas lá vivenciaram. E sem ter consciência também de como alterar, de como mudar isso. Não tinha como. Então, quando a gente cura esse nosso ser agora, nosso sagrado, a gente está curando também a elas. Porque tudo é uma energia. Então, essa energia ela vai reverberar mesmo para quem já foi, para quem já partiu. Porque são espíritos que em algum lugar se encontram, né? Então, é toda uma frequência energética planetária. Então, por isso que é tão importante a gente buscar esse entendimento de nós mesmas e, consequentemente, né, a gente ir plantando essa semente de transformação. Então, é isso. O sagrado, ele traz isso, essa conexão nossa, essa visão da nossa potência, nossas habilidades, nossas diferenças, e pede que a gente comece a olhar umas às outras com mais empatia, com mais amorosidade e com união. Porque, pensa assim, se tu parar e lembrar assim de bailes antigos, né, lá atrás, por exemplo, né, o que era para a mulher, né, num determinado tempo, assim, a mulher, ela tinha que, para ela ser valorizada, ela tinha que casar, né, então ela tinha que ter um bom marido. E aí, como é que elas conheciam os bons maridos, né? Oi, Gabi. Se tu olhar lá atrás, por exemplo, né, existiam uns bailes onde os homens escolhiam suas esposas, isso meninas, né, com 13, 14, 15 anos de idade. E aí já começa um grande ponto de competição. Pensa, eu tinha que me arrumar toda, eu tinha que ser a mais educada, a mais bonita, a mais simpática, né, a mais tudo para agradar um homem, para ele querer casar comigo. Para isso eu tenho que, né, ser melhor do que a minha irmã, do que a minha prima, do que a minha vizinha, do que qualquer uma outra que está ao meu lado. Eu tenho que ser mais do que todas. Porque o cara tem que escolher a mim, o melhor, né? Eu tenho que ser a melhor, a mais bonita, a mais tudo. Aí já começa uma competição, né? As mulheres já começam a querer, né, diminuir as outras. Eu tenho que ser mais. E aí a gente vai se enfraquecendo. E hoje vem até hoje a gente vê isso, né? Não, como eu não vou apresentar fulano porque ela pode querer dar em cima do meu marido. Não, eu não vou levar aquela junto na festa porque ela é solteira e pode ser um risco para as que são casadas.
E assim vai. E aí olha o cabelo dela, olha como é que ela se veste, olha o que ela faz. Ah, mas eu não ia sair com uma roupa dessa. Ah, mas eu não ia botar um batom desse. E assim a gente fica, né? Fica nessa competição. Pra quê? Pra enfraquecer a nossa união do feminino. Quando a gente se junta, pega uma reunião entre amigas, né? Um círculo de mulheres, por exemplo, um encontro de sagrado. Olha como é potente, olha como é forte. Não sei se todo mundo já participou, mas quem não participou, se dê esse benefício. Participa um dia, vai ver como funciona. E olha como a gente fica muito mais forte, muito mais empoderadas. Por quê? Porque a gente consegue entender que cada uma tem um trajeto, cada um tem suas habilidades únicas e as suas verdades, e respeitar isso, né? Porque a vida não é fácil para ninguém, nem para homem, nem para mulher. Não é fácil para ninguém. A gente tem desafios internos o tempo todo, e são grandes e são fortes. Acontece muita coisa na vida de cada um, né? Não é brinquedo. Então, olha lá, ela posta coisas assim, ela tá sempre assada, ela tá sempre fazendo isso, sempre fazendo aquilo. Ah, não, mas tu é poderosa, né? Quantas pessoas, né, falam e veem a gente dessa forma? Mas todo mundo tem desafios internos, não existe quem é mais, quem é menos. Não existe quem não passa por dificuldade, não existe quem não tem que, né, buscar, se resgatar, se olhar, correr atrás de si próprio. Todo mundo tem que. Então, quando a gente tem essa empatia umas pelas outras, né, agora falando de mulheres, mas não só, obviamente, a gente se fortalece. A gente se fortalece porque a gente vê que se é desafiador para mim, é desafiador para ela também. E se eu posso ajudar ela, ela também pode me ajudar. E assim a gente vai crescendo, né? Então isso também é um dos pilares do sagrado feminino. A gente ter esse entendimento, essa empatia, né? E a gente se acolher, né? Parar de disputar, parar de se diminuir, né? E querer diminuir as outras. Porque mulheres unidas são muito fortes, sim, né? Bom, outro cuidado que a gente tem que ter, assim, né? Ó, a Roberta aqui, os encontros me fizeram muito bem, estar com outras mulheres, partilhar vivências é muito bom. Sim, né, Rô? Porque a gente fica num mundinho muito fechado. A gente acha que é só comigo que acontece isso. É só eu que tô sentindo isso. É só eu que tô passando por isso. Não! As outras também passam por N coisas. E quando a gente ouve as outras mulheres, a gente vai resgatando dentro de nós essa potência da amorosidade, que é uma habilidade do feminino. É a empatia, o acolhimento. E quando eu acolho a outra, eu tô me fortalecendo também. Porque o que a outra tá trazendo também tá me ensinando. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe ninguém mais do que ninguém. Existem pessoas diferentes dentro de um mesmo planeta, dentro de um mesmo lugar, né? Então, quanto mais a gente acolhe umas às outras, mais a energia e a frequência vai aumentando desse todo, né? Inclusive da gente. Bom, e aí, outros cuidados que a gente tem que ter, né? Que fazem parte do sagrado feminino. Entre milhões de coisas, tá, meninas? É um resumão aqui, né? Práticas de autocuidado e o amor próprio, né? A gente se amar, a gente se cuidar. Quantas vezes a gente se negou, gurias, a menstruação? Quantas mulheres, né, negam a menstruação, acham um saco? Ah, que horror, tô menstruada. Tem gente que toma comprimidos contínuos para não menstruar. Tudo bem, eu não tô julgando ninguém, acho que cada um faz o que acha que tem que fazer para si próprio, né? Mas isso tudo, tu tem que olhar por que tu faz isso, né? Isso não foi um conceito, será trazido, de que menstruar era feio, que era nojento, era sujo? E é um momento tão lindo, né? E é tão único da mulher. Então tudo isso a gente tem que parar e olhar, né? Por que a gente age de determinadas formas? Como é que eu cuido do meu corpo? Ah, não, mas eu tenho barriga. Não vou botar biquíni porque eu tenho barriga. Não, eu não vou fazer tal coisa porque o meu corpo não permite. Olha, tudo bem, então, né? A gente tem que se amar, a gente tem que saber se valorizar, saber que cada uma é de um jeito. Se o meu cabelo é crespo, o dela é liso. Se uma é loira, a outra é vermelha, o outro tem cabelo preto. Nossa, meu cabelo tá todo branco. Eu tô com rugas. Tudo bem, gente, né? Que bom que a gente tá envelhecendo. Olha aqui, ó, rugas. Sim, rugas, marcas faciais. Que bom que eu tô aqui. Quando eu era mais jovem, eu não achava que eu não ia chegar nos 40 anos de idade. Então, que bom que eu cheguei, que bom que eu passei, que bom que eu estou aqui hoje. Né? Quanta coisa eu vivi, quanta coisa eu aprendi. E, consequentemente, né, as minhas marcas faciais, elas vão vir. Então, que maravilha, eu poderia ter desencarnado lá com 18, com 20 anos de idade, toda durinha, toda bonitinha.
né? Mas não, tô aqui. Então, a gente tem que começar a olhar para isso e se amar do jeito que a gente é, o corpo que a gente tem, da forma que a gente é. Não quer dizer que tu não vai buscar uma melhoria, se vai te fazer bem, fazer uma plástica no nariz, uma plástica, né? Enfim, vai botar um botox, uma coisa. Ok, vai lá e faça. O importante é tu te sentir bem, mas faça por ti, pelo que tu sente contigo, né? E não porque os outros vão julgar que isso ou que aquilo. Não, porque eu tenho que aparentar menos idade. Não, porque eu tenho que estar de tal jeito para os homens me olharem. Não, porque como é que eu vou estar, né? Então, assim, essa é a diferença, né? Se eu quero alisar o meu cabelo, é porque eu sinto que o meu cabelo liso vai ficar melhor. Que eu vou me gostar mais. Mas não porque todo mundo tá usando um cabelo liso que eu tenho que ir lá e tenho que fazer. Entende a diferença? Então, essa autoaceitação dos nossos desafios internos, tanto emocionais, mentais, físicos, a gente tem que olhar assim como pro nosso corpo físico também, né? Então, a gente tem que olhar para tudo na gente e saber nos acolher, saber entender as nossas diferenças, saber respeitar, né, cada passo que a gente dá, cada momento da nossa vida, tudo que passa com a gente. Só que, voltando, a gente não é ensinado a fazer isso. A gente é ensinado a ter, a gente é ensinado a mostrar, a gente tem a externar, né? Tu tem que estar sempre bem, tu tem que estar sempre bonita, tu tem que estar sempre cheirosa. Não necessariamente, né? Não necessariamente, olha, tu tá bem? Não tô num momento muito bom, tô passando por um desafio, mas eu sei que faz parte do meu crescimento, faz parte da minha evolução, e eu tô aprendendo a lidar com isso, e eu vou melhorando. Daqui a pouco, né, numa conversa com outras mulheres, tu também vai ouvindo, né, coisas que vão te auxiliando nesse processo e vai te equilibrando. Então, é isso que a gente tem que buscar, esse equilíbrio nosso interno, esse autoentendimento de quem somos, né, para poder nos respeitar e nos acolher as nossas jornadas, acolher as coisas que a gente faz, que a gente julga erradas, coisas que a gente se culpa, quanta coisa que cada um de nós nos culpamos. A gente se culpa por muita coisa, gente, muita coisa, e a gente não tem noção. Então tem muitas práticas que a gente faz, que a gente vai entrando nessa conexão e vai olhando para nós. E uma que eu trago assim sempre, que eu gosto muito, que é o Ho Oponopono, né, que tô com um japamala lindo, maravilhoso, que eu acabei de fazer. Meu Deus do céu, o Ho Oponopono, ele traz uma consciência tão grande de coisas que a gente precisa se perdoar e perdoar a outras pessoas também. Mas como traz? Porque, não sei, parece que abre um portal de conexão. Eu tenho feito para mim há uns 2 anos já que eu entrei nessa prática, e cada vez que eu faço um Ho Oponopono, eu descubro coisas, eu lembro coisas e consigo trabalhar coisas. Oi, Marga. Então é muito incrível, né? E isso é uma das coisas, um dos exemplos que eu tô trazendo aqui das minhas vivências, porque tudo que eu faço, tá? Tudo que eu trabalho, tudo que eu desenvolvo, inclusive essa questão do sagrado feminino, a questão da alquimia, a questão da medicina do cacau, o próprio Ho Oponopono, gente, são coisas que eu fui buscar para o meu desenvolvimento, para as minhas dores, para os meus desafios, que a minha vida não foi diferente da de ninguém. Todo mundo passa por coisas, e o meu emocional sempre foi muito forte. Eu sou uma pisciana, começa por aí. Então, as minhas emoções sempre foram muito fortes, o meu instinto, a minha intuição, né, sempre foi muito forte. E por muito tempo eu não sabia lidar com isso. Então eu sempre busquei muita coisa, eu tô sempre buscando minha cura, eu tô sempre buscando o meu entendimento com várias ferramentas. E tem algumas que me trouxeram transformações muito fortes. E aí são as que eu decidi trabalhar para levar para outras mulheres isso, porque existem as possibilidades, sim, da gente se entender. Tem coisas que a gente não tem como mudar, né? Mas a gente tem como entender, ressignificar, dar um outro olhar para elas e utilizar elas, inclusive, como ferramentas para auxílio às outras mulheres. Então, pensa nisso. Nossa, eu tenho um trauma de tal coisa dentro de mim. Eu vou ficar vivenciando aquele trauma, vou mergulhar nele? Não, tu pode entender, ressignificar, aceitar, acolher ele e utilizar ele como uma ferramenta para auxiliar outras mulheres. E outras pessoas, não só mulheres, né? Então, a gente utiliza
as nossas potências. A gente tem que aprender a fazer isso. Ninguém veio para cá perfeito, puro, né? Se a gente estivesse aqui numa perfeição, a gente não estaria aqui. Então, vamos parar um pouco, né, com o externo e vamos olhar um pouco para nós. Resgatar esse sagrado, resgatar essa potência, resgatar a minha intuição, né? Me ouvir, meditar, parar, respirar fundo. A respiração, ela traz uma consciência maravilhosa. Ela te traz uma conexão com aqui e agora, ela te traz presença. Olhar para os nossos processos internos, o que cada coisa está vindo me trazer, qual é o aprendizado que eu tenho que ter aqui, o que isso quer me ensinar, minha conexão com a espiritualidade, como é que ela tá, como é que eu olho para isso, quem é que está me regendo, quem é que me guia, quem é que me auxilia, no que eu acredito. Eu acredito numa energia, eu acredito num Deus, numa deusa, num santo, num orixá. O que me traz força? É a natureza. Então, a gente conseguir entender como é o nosso processo interno. Isso é resgatar o nosso sagrado. Quais são as minhas habilidades? O que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer? O que me dá prazer em fazer? É costurar? É correr? É cozinhar? O que eu gosto? É mexer nos cabelos? Entende? Cada um de nós tem as habilidades. E a gente se colocou num mercado de trabalho onde a gente tem que vencer, onde a gente tem que ser a melhor, onde a gente tem que, né, ser reconhecida, onde a gente tem que ganhar muito dinheiro, né? Senão não tá bom. Será que é isso? Será que às vezes eu, de uma forma mais simples de viver, eu não vou ser mais feliz do que eu passar o dia inteiro correndo, saindo de casa às 7 da manhã e voltando às 8 da noite para ser a melhor lá no meu trabalho? Para ter o carro mais bonito, o carro do ano, ou para usar as roupas da marca XYZ? Será que é isso que realmente me faz feliz? Ou é eu pegar o meu cachorro e passear com ele na pracinha, tendo R$10 no bolso para comprar um sorvete? Entende? Né? Isso é muito de cada um, né? Não estou dizendo que é errado a gente querer ter um monte de coisas, claro que não. Mas é tu ter a consciência do que realmente te faz feliz. E o que é esse feliz? É aqui dentro, no teu coração, na tua intuição, no teu sentir, né? No teu auto-amor. E não no que é externo. O externo é um complemento. O ego é um complemento. Mas eu tenho que olhar para dentro de mim e me resgatar. Me resgatar para reconstruir, né, todo um sagrado, né? Reconstruir todo um auto-amor. Reconstruir toda uma potência, uma força interna. Que é o que a gente está precisando. A gente está precisando resgatar as nossas forças internas. A gente está conectado com o todo. Eu sempre falo, nós somos natureza. Natureza somos nós. Nós somos Deus. Deus somos nós. Deusa. O que é despertar a deusa? Todo mundo, eu vou despertar minha deusa. Esses dias uma me disse, mas eu não sei, eu não tenho deusa nenhuma, eu não me sinto uma deusa. O que é a gente despertar a deusa, gente? É a gente despertar o nosso melhor por nós mesmas. Não é se sentir superior a ninguém. Não é que vai se materializar uma mulher divina, maravilhosa na tua frente e ela vai dizer, eu sou tua deusa, muito prazer. Não, a deusa é interna. É assim, coloca um exemplo assim, por exemplo, né, para quem cultua alguém. Eu, por exemplo, uma das minhas, né, instrutores e que eu cultuo e que me auxiliam, eu tenho certeza, é Kuan-Yin, da Grande Fraternidade Branca, né? Maria Madalena também tá no meu campo. Mãe Oxum, como eu disse, eu sou universalista, né? Então eu me conecto com frequências em determinados momentos. E aí essas frequências, como é que eu trato, né? Que se eu por exemplo, se Kuan-Yin se materializasse na minha frente, como é que eu trataria Kuan-Yin? Com flores, com mel, com velas, com incenso, como eu tô aqui colocando para ela? E a minha deusa interna, como é que eu cuido dela?
Meu Deus, como é que eu cuido da minha deusa? Eu dou o carinho necessário para ela? Eu dou uma alimentação boa para minha deusa? Eu cuido do meu cabelo? Eu cuido de me amar? Como é que eu me trato? Eu me deixo por último? Ou eu vou lá e me deixo por primeiro, em primeiro lugar? Me coloco em primeiro lugar? Como é que eu faço na minha vida diária? Ah, não, primeiro os meus filhos, meu marido, a minha casa, o meu trabalho. Ah, depois eu vou lá, tomo banho, né? Vou lá, faço a unha, vou lá, passo um creme qualquer, nem passo, tomo banho correndo, saio correndo, como qualquer coisa que tiver ali. Então, esse é o resgate da deusa. É a nossa potência divina, porque somos potências divinas. Se Deus criou o ser humano, Deus é energia, né? O que cada um acredita, não precisa ter um nome específico, mas se somos obras, né, divinas, somos divindades na Terra. Se um animal, uma planta, um ser humano, uma nuvem, uma montanha, somos todos partes integrantes de um planeta e de um universo. Então, como é que a gente, querida Sil, como é que a gente lida com esse todo? Eu vou lá e eu rego a minha planta todos os dias, porque eu quero ver ela florida, né? Eu vou lá e alimento meu cachorrinho, meu gatinho todos os dias, porque eu quero ver ele bem. Eu dou banho, eu levo na pet shop, eu levo para passear, porque eu quero ver ele feliz. Eu vou lá e agrado meu marido, a minha mulher, os meus filhos, todos os dias. Compro a comida que eles gostam, arrumo a cama do jeito que eles gostam, né? Faço as coisas para agradar. E o que eu faço para mim? Como é que eu me agrado? Então, é essas coisas que a gente tem que resgatar. É a gente descobrir dentro da gente o que faz sentido para nossa alma, para o nosso espírito, para nossa energia, para nossa essência. E aí a gente começa a resgatar o nosso sagrado, esse sagrado interno, essa deusa que habita a gente, que é essa energia. Somos todos fractais da energia universal. Somos todos fractais de Deus, da deusa do universo, o nome que quiserem dar. Somos fagulhas no universo. Então a gente tem que se cultuar, se amar e resgatar o nosso sagrado. Quanto mais fizermos isso, mais a gente consegue equilibrar o todo. Quanto mais pessoas equilibradas, mais equilíbrio no planeta. Quanto mais o planeta equilibrado, mais equilíbrio no universo. Então, essa é a busca, o Efê. Essa é a busca e esse é o sagrado feminino. Um pouco, né? A gente tem muita coisa para falar. E é por isso que a gente faz os círculos de mulheres. Os encontros, as vivências, as práticas. Porque a gente consegue uma ouvir a outra. E quem não quer falar também não precisa, né? Mas a gente consegue ter essa troca. Porque cada uma de nós tem milhões de experiências, milhões de coisas maravilhosas para trazer umas para as outras. E a gente vive num mundinho fechado. E às vezes uma palavra, duas que tu diga para alguém faz toda a diferença naquele dia para a pessoa e às vezes até na vida dela. Então é a gente saber ouvir o nosso interior, querida Daisy. É a gente ouvir no nosso interior o que a gente tem de melhor. Todas nós temos, não existe quem não tem coisas boas. E às vezes a gente se julga menor, inferior, diminuída, pequena. E isso não tá certo. Não tá certo. Porque todas nós temos habilidades, experiências, vivências, conhecimentos e sentimentos, intuições, pensamentos maravilhosos. Então a gente tem que botar para fora, a gente tem que auxiliar umas às outras. Os encontros trazem muito isso. E simples tu ligar para uma amiga, dedicar um pouco do teu tempo para ela, combinar de ir num bar, se quiserem tomar uma cerveja, eu não bebo, mas tudo certo, né? Tomar uma cerveja, ir num parque tomar um chimarrão, tomar um sorvete em algum lugar. São formas de trocas, né? São formas de trocas, de a gente poder conversar. Então, meus amores, eu vou fazer alguns convites aqui para vocês, que é
me chamarem no privado pra gente conversar, porque eu amo falar sobre autoconhecimento. Pelas minhas experiências e minha vivência, não sou mais nem melhor do que ninguém, bem pelo contrário, eu sou uma buscadora, uma praticante do autoconhecimento, estudo as coisas que eu sinto, literalmente, que podem me auxiliar, e as que realmente me auxiliam, eu vou lá e me aprofundo para trazer para outras mulheres, porque eu já vi o quantas coisas dentro de mim mudaram, então eu quero levar para outras mulheres também. E queridas, olha, Fê, viu? A gente às vezes a gente acha que não tá pronta, a gente acha que não tá preparada, gurias, não existe isso. A gente tem que começar, dar o primeiro passo, fala as primeiras coisas, te conecta. A gente sempre vai ter o que agregar umas às outras. Não existe como não. As próprias experiências da gente agregam, tá? Tenha confiança nisso. Bom, então, pra gente encerrar, não ficar se estendendo aqui, eu fiz um pequeno e-book, tá? Do Sagrado Feminino, bem introdutório, mas tem algumas praticazinhas ali pro nosso dia a dia, para fazer, de meditação, de conexão, de auto-amor, né? E aí eu quero presentear quem quiser, obviamente, quem quiser esse e-book. Só que eu preciso que me mandem daí o contato do celular, né? Por mensagem, que daí eu vou colocar vocês no WhatsApp e mando pelo WhatsApp, porque eu já tentei mandar aqui um arquivo de PDF e não consegui. Então eu vou mandar pelo WhatsApp. Oi, Camila, tá? Me manda uma mensagem no privado com o teu telefone, eu te adiciono e te mando o e-book, tá? Sábado que vem eu vou fazer o lançamento oficial de um e-book daí mais elaborado, né, com mais páginas, falando um pouco sobre o Sagrado Feminino, trazendo um pouco das questões também históricas, de como isso tudo começou, né, falando um pouco sobre as sociedades, que a gente não falou muito aqui, né, que são as sociedades matriarcais que existiam, as sociedades multifocais que existiam, que era onde as mulheres e os homens tinham um equilíbrio, né, de comando, até vir o patriarcado e a gente ficar um pouco, né, nesse domínio do masculino. Fala muita coisa, os contatos com a natureza, eu falo sobre as luas, falo sobre as estações, falo sobre as deusas, pra gente se conectar, autocuidado, autoamor, várias coisas, né, que vão ser trazidas nesse e-book maior, né, que eu lanço no sábado que vem, aqui também. O que mais? Dia 22 vai ter um encontro presencial de mulheres, ali no bairro Santana, no Espaço E. E quero convidar vocês também a vir a participar, porque é muito bacana. A gente fica 3h30 juntas, com práticas, vivências, meditações, orações, enfim, várias coisas, conversas. Eu vou servir a medicina do cacau, não é obrigado, quem não quer tomar, não gosta, não conhece, enfim, né, não se afina, não precisa, mas eu vou trazer o cacau, porque o cacau, a medicina do cacau, ela é um expansor do nosso chakra cardíaco, ela traz uma conexão, uma amorosidade, uma leveza e também, ao mesmo tempo, um foco para a gente olhar para nós, para os nossos processos, né, com mais tranquilidade e conseguir nos acolher e conseguir dar passos, né, ele é muito esclarecedor, mas é uma jornada também, então, né, cada um sente como achar que é o seu momento ou não. E dia 29 eu vou iniciar uma jornada de autoconhecimento de 21 dias daí com a medicina do cacau. Daí é para quem, né, se propõe a utilizar o cacau. Eu envio o cacau para a pessoa na sua residência e aí ensino como preparar e vou fazer diariamente, a pessoa recebe exercício e meditação para fazer com o uso do cacau. Então tu vai consagrar o teu cacau em casa e aí tu vai ouvir o que eu vou te indicar fazer naquele dia, né? É muito bacana, Fê, querida. Então essa é a agenda aí de março dedicada às mulheres. Hoje é a live, né? Semana que vem o lançamento do e-book do Sagrado Feminino. No dia 22, no outro sábado, o encontro presencial do Sagrado Feminino. E no outro sábado inicia essa jornada, né? Dia 29, inicia a jornada de 21 dias com a medicina do cacau. Tá? Então, quiserem saber informações mais precisas, me manda uma mensagem e quem quiser o e-book, esse introdutório do Sagrado Feminino, me coloca lá o telefonezinho na mensagem que eu mando para vocês, com muito amor e carinho. Eu queria anotar todo mundo que entrou aqui,
para conseguir mandar, mas é difícil, né? É difícil, então eu vou pedir que vocês façam isso, por favor, né? Porque a pessoa sozinha aqui, ela não consegue. E é isso, mulherada. Eu acho que, não são mulheres, né? Que eu vejo as meninas aqui entrando. Até tinha um menino aqui entrando, mas ele já foi, eu acho. É a gente buscar esse equilíbrio, né? Vamos buscar esse equilíbrio para que a gente consiga, de alguma maneira, também auxiliar o nosso planeta e toda a humanidade que tá precisando muito. Ó, querida. Isso. Não, o cacau é assim, Fê, a gente inicia dia 29, só que daí quem for entrar na jornada dos 21 dias, eu preciso conversar antes, né, bater um papo assim, online mesmo, para alinhamento ali do que a pessoa, como que tá essa pessoa, enfim, o que tá precisando, e aí a gente inicia no dia 29, tá, a gente pode, pode fazer um encontro, né, online, todo mundo fazer juntos esse primeiro dia do cacau, quem puder, né. E aí, se não, faz, né, cada um no seu tempo. É necessário ali uns 30, 50 minutos por dia, tá? Que tu vai dedicar pra ti, pra esse momento da toma do cacau e a tua meditação. Eu peço pra criar um altarzinho com os elementos, né? Uma vela, incenso, daí cristais, uma planta. Eu falo direitinho, né, como é que a gente faz. Faço toda a indicação, né, de tudo. Agora vocês resolveram falar no final, né? Adoro, ó, viu? A retomada, a grande chave é a retomada desse equilíbrio. É, exatamente. Sabe por quê também, Camila? Os homens estão precisando muito disso, né? Os homens estão precisando muito desse equilíbrio. Eles estão desequilibrados também, porque a mulherada também assumiu um outro papel muito mais forte, né? De querer dominar. e tá tudo bem, né? A gente sabe que faz parte. A gente precisou dessa revolução também. A gente precisou dar esse grito, né? Libertador, assim, de uma forma mais radical. Fez parte do processo, mas agora acho que tá na hora da gente buscar um equilíbrio do todo, né? Porque o homem também não tá mais sabendo lidar com as mulheres, né? Eles não sabem mais como lidar com a gente. Eles estão acuados, eles estão perdidos também, eles estão sem voz ativa. E a gente tá com a voz ativa muito grande, né? A gente quer dominar, a gente quer mandar, a gente quer doutrinar, e a gente tem que entender que cada um tem essa frequência, essa energia, né? O homem tem toda uma potência maravilhosa, incrível, e a mulher também. E a gente tem que colocar cada um no seu lugar, no bom sentido, né? Não é diminuir ninguém, nem, enfim, é colocar no equilíbrio. A gente tem que entender as diferenças de cada um, respeitar essas diferenças e principalmente entender as habilidades de cada um, os potenciais de cada um e respeitar o potencial de cada um. O homem tem coisas maravilhosas para nos trazer e nós temos coisas maravilhosas para levar a eles, né? Mas a gente tem que primeiro olhar para nós, porque senão a gente quer só ficar mandando, doutrinando, e aí isso não tá certo, porque a gente também tá tirando essa força deles. Então é um equilíbrio, a gente tem que buscar literalmente o equilíbrio, né? E esse papel, ele é muito único, ele começa em cada uma de nós, né? No momento que tu começa a buscar esse entendimento de ti, consequentemente tu vai aprender a buscar também o entendimento do outro, né? Porque a gente começa a se respeitar. E os encontros das mulheres, eles trazem muito isso, né? Porque traz a empatia, traz o acolhimento, né? Traz a verdade, que a gente vê que ela não é única, não é eu que sou a dona da verdade. Eu sou a dona, posso ser a dona da minha verdade. E mesmo assim é um desafio, né? A gente saber olhar para as nossas sombras e acolher elas. Não, eu sou assim, eu sou uma pessoa desse jeito aqui, eu sinto assim, eu ajo desse jeito e tá tudo bem. Eu não preciso me condenar e me chicotear, né? Eu tenho que saber olhar para mim e saber que eu posso ser um pouco diferente, também buscar um pouco de mudança, e tem coisas que não, que elas estão ali. Eu só não vou mergulhar nelas, né? Eu detecto quando elas estão se manifestando em mim e eu vou lá e busco uma âncora, uma chave, alguma coisa para que eu não mergulhe e aquilo não me prejudique e consequentemente prejudique o meu externo, né? Então isso é o entendimento, é só o autoconhecimento que traz isso, é só o autoconhecimento, eu saber como eu sou, né, internamente, em todos os sentidos, e aprender a lidar comigo. Então esse é um grande chamado, né, para a humanidade como um todo, e consequentemente a gente honrar esse nosso sagrado, né, honrar o que eu tenho de bom dentro de mim, o que é a minha essência, o que é a minha verdade, o que é as minhas habilidades, né, e entender que tudo faz parte,
E, consequentemente, né, os homens, a mesma coisa. A gente tá também com a nossa energia masculina muito desequilibrada, né? A gente tá muito, eu que mando, eu que faço, eu que, né? Então, é esse o detalhe. É a gente buscar esse equilíbrio na gente, né? Pra seguir num fluxo mais leve. A gente tá precisando de leveza, né, mulheres? A gente tá precisando de leveza, a gente tá precisando de equilíbrio, de acolhimento com a gente mesmo, né? Da gente poder viver um pouco a vida. A gente precisa viver a vida, a gente precisa usufruir desse planeta maravilhoso que a gente tem e de coisas boas. Não é passar o dia inteiro fazendo coisa, porque a gente tem que provar alguma coisa pra nós mesmas e pros outros, né? Que eu sou potente, que eu faço, que eu aconteço, que eu realizo. Não, né? A gente tem que relaxar. A gente tem que entender que a vida não é só consumir, a vida não é só aprovações, ela tem muito mais coisa. E ela é breve, a vida é breve, né? Ela passa e a gente tá ali preocupado com coisinhas minúsculas que nos tiram do equilíbrio. Tem tanta gente em depressão, em pânico, né? Totalmente desequilibrado em vários sentidos. Por quê? Porque é um monte de coisas aqui, ó, ao redor, né? Um monte de coisa ao redor que vai me afetando, que vai me tirando do consenso. E daqui a pouco, acabou a vida. E o que eu fiz dela? Ai, olha só, tudo que eu adquiri. Tudo ficou. E o teu emocional, como é que ele foi embora daqui? Como é que o teu espiritual foi embora daqui? Como é que o teu energético foi embora daqui? Quais foram os exemplos que tu deixou? Né? Então é sobre isso. É esse equilíbrio, é essa conexão que a gente tem que realmente voltar a ter, né? Oi, Thaís, oi, Ju, tudo bem, amadas? Então, mulherada, ó, quem quiser, eu vou encerrar, tá? Eu gostaria de ficar aqui falando horas e horas, porque eu amo falar sobre isso, mas então me chama, a gente conversa, vem participar do encontro, dia 22, né? Entra na jornada de autoconhecimento, enfim, faz o que quiser, né? O importante é cada uma entender os seus processos e buscar o seu auxílio. Buscar a sua fonte de energia, de habilidade, o seu sagrado, né? Se entender, tá? E eu tô aqui disponível para auxiliar porque eu amo tudo isso. Gurias, para quem entrou agora, eu tô encerrando. Vou deixar um e-book introdutório ao Sagrado Feminino para quem me mandar o telefone, tá? O WhatsApp aqui, pra gente seguir. E aí vamos, né? Esse ano eu quero fazer vários encontros, tá? No Google Meet, pra gente conversar, pra gente estudar o sagrado, pra gente trocar ideias, além dos encontros presenciais, vão ter encontros online também. Então, vamos nos manter em conexão, vamos nos fortalecer como mulheres, como seres individuais dentro desse coletivo e amando umas às outras, né? Mas começando pela gente, né? Amando a vida. A gente precisa amar mais a vida. Trazer mais leveza, doçura, alegria, plenitude, sabe? Verdade. Nossa essência precisa desabrochar, nossa essência precisa florescer, porque nós temos tantas coisas maravilhosas dentro de nós. E muitas vezes elas estão ali abafadas, porque a gente está correndo atrás de coisas que não necessariamente é o que nosso espírito e a nossa alma estão pedindo. Não é a nossa essência, né? A gente está enganada. E tá tudo bem também, tudo faz parte de um grande crescimento de toda uma humanidade, de todo um momento, né? Há tempos atrás nós éramos arrastados pelos cabelos nas cavernas. Né? Então tá tudo bem, tudo faz parte, né? Então, mas agora vamos nos resgatar, né? Vamos nos apropriar de todas essas habilidades que Deus nos deu, né? A nossa intuição, a nossa verdade, nossa conexão com a natureza, os nossos ciclos internos e os ciclos lunares que nos afetam, sim, e que fazem parte. Que bom que a gente tem isso. Nós temos o poder da criação, nós somos seres iluminados, né? A gente pode criar, a gente pode gerar uma vida e a gente pode gerar muitos projetos, muitas ideias e muitas coisas lindas. E não necessariamente precisam ser grandiosas e milionárias, mas sim, né, que façam parte da nossa essência. E se forem milionárias e grandiosas, que bom também, tá tudo certo, né? Tudo faz parte. Gurias, vou agradecer muito a quem entrou aqui, quem vai assistir depois. Ó, aqui tem um Fernanda, cobramos, julgamos onde tem necessidade. Ultrapassando os limites, em algum momento estoura. Exatamente. E estoura onde, né, Fê? Estoura muito no nosso físico, né? E no nosso mental. Então, não tem necessidade de tanta cobrança, exatamente, né? Mas a gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender, a gente tem que desenvolver isso na gente. Isso é
um trabalhinho de formiga, é no dia a dia. Então, vou encerrar agora, deixando aqui novamente, encontro dia 22 presencial, dia 15 agora, lançamento do e-book do Sagrado Feminino, dia 22 encontro presencial, dia 29 inicia uma jornada de autoconhecimento de 21 dias com a medicina do cacau, que eu envio o cacau para vocês. Me manda mensagem no direct com o teu telefone que eu te mando um e-book introdutório do Sagrado Feminino. E a hora que quiser me chamar para conversar, eu amo falar sobre a vida, sobre o autoconhecimento, sobre tudo. Gratidão a quem esteve aqui, gratidão aos nossos guias, aos nossos mentores, aos guias e mentores de cada um de vocês, aos nossos antepassados, porque sem eles nós não estávamos aqui. Gratidão a Deus, à Mãe Natureza e a todo o universo. Gratidão, gente. Muito obrigada.